Olá, bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu saúdo com a paz do Senhor. Nesta terça-feira, dia 22 de setembro, mais uma primavera dando início. Graças a Deus por isso, que Deus tem sido bom conosco. Nesse dia chuvoso, gostoso, irmãos. Aleluia. Espero que você esteja bem aí em seu lar. Aleluia. Pronto para juntos meditarmos em mais um estudo bíblico, né? Nós teremos hoje continuidade sobre Josué, né? Os segredos espirituais do conquistador de Canaã. Nós na semana passada falamos sobre Josué, o compromisso com a palavra de Deus, Josué, consagração e santidade, coisas que apontaram para os segredos espirituais do conquistador de Canaã, coisas que nós devemos assim aprender com ele. Pois meu irmão, minha irmã, ele foi o sucessor de Moisés, ele aprendeu com Moisés, ele cumpriu tudo aquilo que Moisés deixou para ele, ele fez tudo aquilo também que Deus falou com ele lá em Josué 1, e nesse período de sua vida, até a travessia do Jordão, ele foi bem sucedido em tudo. O povo foi obediente a ele, mais obediente até do que a Moisés, irmãos. Então é interessante, né? Josué era um homem que fazia as coisas que Deus mandava, então ele foi bem sucedido. Muitas pessoas não sabem o que fazer para ser bem sucedidas. Muitas pessoas ficam se perguntando como vou ser bem sucedido. Como ser, irmão? O segredo é obedecer a Deus. Quando se obedece a Deus, as coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais fáceis para nós, irmãos. Mas quando a gente anda pelo nosso próprio coração, ou seja, nosso próprio pensamento, irmãos, olha, nós criamos uma barreira tremenda. As bênçãos de Deus retardam, não é que elas não vão vir, virão, mas com tempo retardado, um tempo atrasado. Poderia ser no dia de hoje, aí pela desobediência, a bênção leva aí mais uma semana, 2, 3, às vezes anos. Então, amado, a gente tem que aprender com todo exemplo bíblico que tem, para ter uma vida bem-sucedida diante de Deus. Porque a vida bem-sucedida, irmão, não é aqui na terra, não é ficar preocupado, irmão, com... Jesus falou, não acumulem tesouros na terra, não fica preocupado com a vida terrena, pois a vida terrena nós vamos viver ela, querendo sim, querendo não, vamos viver a vida terrena. Mas a nossa preocupação, ela tem que ser com os céus, com a glória. É lá, irmão, que nós iremos passar toda a eternidade. E aqui nós não vamos passar a eternidade, mas é na glória. Então lá que nós devemos nos preocupar. E essa obediência, irmão, que nós praticarmos aqui na terra, tem um peso espiritual muito grande no reino espiritual. Tem um significado muito grande, irmão, para nós cristãos. E a gente tem que entender. Quando, irmãos, olha, a história bíblica, nós vamos chegar lá ainda, viu? Eu estou só antecipando um pouco os fatos. Mas vocês sabem muito bem que esse período aqui era muito sacrifício, né? Tinha sacrifício para várias coisas. Eu já citei isso em alguns estudos. Tinha o sacrifício de comunhão, tinha o sacrifício de perdão, soltava o bode expiatório para perdão da nação toda de Israel, irmãos. Então era um período de muito sacrifício. E quando chegou o período dos reis, Israel não tinha rei. Deus deixa o povo escolher o primeiro rei, que foi Saul, né? E Saul foi um homem o quê? Desobediente, nécio aos olhos de Deus. Fazia tudo que sua cabeça mandava fazer. Deus mandava fazer uma coisa e fazia o contrário do que Deus mandava fazer. O que aconteceu, irmãos? Uma vez Samuel atrasou-se um pouco para oferecer o sacrifício. Porque antes das batalhas, oferecia um sacrifício. E Saul já estava andando segundo seu coração há muito tempo. Deus já havia dado o reino dele para Davi há muito tempo, irmãos, e ele agora andava segundo seu coração, fazendo tudo quanto é coisa errada. E numa dessas vezes ele vai sacrificar no lugar de Samuel. Irmão, Samuel chega, reprova o sacrifício. E a vida de Saul depois daquilo, irmão, só descambou, irmão, para dar
tudo errado. Isso mostra, irmãos, que a desobediência gera frutos amargos na vida e que aquele que vive na desobediência é quem vai colher esses frutos. Ele e quem está vivendo com ele, irmão. Infelizmente, ali os soldados iam pagar o preço. E foi um vexame. Israel perdeu a batalha. Quando foi, irmão, só que ele botou a mão no sacrifício. Ele não tinha que botar a mão, era Samuel. Deus falou que já estava cansado do sacrifício, que o sacrifício de Saul já não valia mais nada. E aí, meus irmãos, a história, Israel passa vergonha diante dos filisteus, irmãos. Passa vergonha diante dos inimigos mais uma vez, né? Quantos cristãos estão passando vergonha? Porque, irmão, são desobedientes a Deus. Então, o segredo do conquistador de Canaã foi fazer tudo conforme está escrito nesse livro. Que Deus fala para ele lá em Josué, no próprio livro dele, capítulo 1. Faça, porém, tudo quanto nele está escrito. Nele medita dia e o quê? E noite. Então, meu irmão, para ter uma vida bem sucedida, tem que meditar dia e noite. Vamos lá, meus irmãos. Na parte 3, Josué enfrenta os desafios com coragem. Para recapitular, a exposição da lição é identificar e seguir o exemplo de Josué no compromisso com a palavra de Deus, na fé, na perseverança, na santidade, na força e na coragem. Este é o objetivo da lição. Veja bem, identificar e seguir o exemplo de Josué no compromisso com a palavra, na fé, na perseverança, na santidade e na força e na coragem. Aí nós falamos sobre Josué, o compromisso com a palavra de Deus. Nós vamos agora falar sobre... Aí falamos sobre Josué, consagração e santidade. E agora nós vamos entrar na parte de Josué enfrenta os desafios com coragem. Que, irmãos, olha, aquela geração que saiu do Egito, que estava com Josué agora, uma parte dela ainda era a geração antiga. E o restante era uma geração nova. Eram os filhos e os netos daqueles que pereceram lá no deserto. Então, Josué agora traz à memória deles tudo aquilo que Deus havia feito para Israel naquele período. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que aprender com a palavra de Deus e praticar. Ele agora apresenta a todo o povo tudo aquilo que Deus havia feito. Tudo, irmãos, tudo. Vamos lá. As primeiras vitórias em Canaã revelam que obstáculos tiveram de ser superados para se estabelecer na herança de Deus. Então teve obstáculo, não foi fácil, não foi de mão beijada, né? A terra era grande, tinha povo lá, irmão, então eles tiveram que pelejar. A história nós conhecemos, quando eles atravessam o Jordão, a primeira cidade que eles conquistam é Jericó, com um muro muito grande, irmão, um muro que eu vou dizer, pode-se dizer que era o tamanho de uma casa, porque as pessoas moravam dentro do muro, era um muro grande de extensão territorial. Então, meu irmão, olha, a conquista de Canaã não foi fácil, foi por fé, força e coragem. Tópico A, o primeiro obstáculo está relacionado com a tomada de Jericó, lá em Josué 6. Suas muralhas eram espessas e altíssimas. Arqueólogos dizem até mesmo que a cidade era cercada por duas muralhas, uma externa e outra interna. A imensa fortaleza aparentemente era um obstáculo insuperável. Mas queremos enfatizar que este foi um obstáculo externo. Só contemplar estas muralhas devia assustar. Qual foi a estratégia para vencer? Muito simples. Rodear a cidade, exibir a arca de Deus, sinal de sua presença, e gritar no momento oportuno. Nos versículos 3 e 4 e 10 são as coisas que Josué faz ali. Fica claro que ao rodear a cidade, o povo deduziu realisticamente, por nossa força será impossível tomar a cidade. Ao mesmo tempo, a atitude mudou e passaram a crer na vitória, e por isso, pela fé,
ruíram as muralhas de Jericó. Hebreus 11:30 dá este relato, que foi pela fé, irmãos, pela fé. Nós bem sabemos, irmãos, que as muralhas eram grandes, extensas, suas fundações bem sólidas. Não se construiu uma muralha para ser derrubada facilmente. Mas, irmãos, como Israel já vinha com uma história por trás da história. Israel era a nação pela qual o Deus desconhecido peleja por eles. Nem Dagon, nem nenhum outro Deus poderia ser como o Deus de Israel. Então já vinha com esta, vamos dizer assim, já vinha com esta moral. O Deus deles vai na frente deles. Olha, vocês lembram o que o Deus deles fez lá no Egito? Porque essa história, ela não ficou contada só no Egito, ela se espalhou por todo o continente ali. Então, quando Israel chegou, os povos temiam. E as pessoas, se vocês não sabem, estavam trancadas dentro da cidade, porque estavam com medo de Israel. Eles tinham medo, porque sabiam que o Deus de Israel poderia dar aquela cidade na mão deles. Então, meus irmãos, olha que interessante. Israel vinha com a moral tão grande de que Deus pelejava por eles, era Deus que estava à frente deles, que as outras nações já queriam entregar os pontos. Isso é o sinal da obediência a Deus. Enquanto Israel obedecia a Deus, Deus favorecia Israel, irmãos. Olha, você quer alcançar o favor do Senhor? Obedeça ao Senhor, irmão. Obedeça. Vida de obediência, irmão, é o que Deus mais quer de todos nós. Mas vamos dar continuidade, amados. Parte B, o pequeno obstáculo. Foi a pequena cidade de Ai. Josué capítulo 7. Neste episódio fica evidente que o obstáculo era interior. O pecado oculto de Acã, cometido por sua cobiça, trouxe derrota e vergonha para o povo de Deus. Josué enfrentou a situação desalentadoramente, buscando a causa e tratando o mal. Josué estava mais preocupado com o nome e a glória de Deus do que com a derrota sofrida. Versículo 9. Aqui temos uma solene verdade. A desobediência de uma só pessoa pode ocasionar a aflição e o fracasso de uma nação, família ou igreja. Este obstáculo foi superado com o tratamento do pecado de uma forma cabal. Então, irmãos, nós conhecemos esse relato aqui na cidade de Ai, quando Israel peleja, ele vai pegar os despojos, né? Era comum pegar os despojos, que ali às vezes achava ouro, prata. Então o povo precisava para poder se restabelecer como nação. E Acã, ele pega uma capa babilônica. E naquele momento, na verdade, não era para pegar despojo, porque tinha Jericó. Tinha muito mais coisa em Jericó. E Acã, o zoiudo, bota a mão lá na capa babilônica. Irmãos, o que acontece? A nação perece. Perde. Fica feio o negócio. Josué, irmão, procura saber o que aconteceu. Quem que errou? Deus tinha falado para ninguém pegar nada. Ele fica ali, irmãos, tentando achar. E cai sobre Acã. Ele vai perguntar para Acã o que Acã fez, irmãos. Acã fala. E era com tristeza, irmão, porque a lei tinha que ser cumprida. Um israelita ia ser morto, ele e toda a sua casa. Irmãos, olha, a desobediência gera amargura na vida, gera derrota, irmãos. Tem muita gente, é um estudo, irmãos, que a gente vai aprendendo com ele. E tem muita gente que não entende por que a vida espiritual não avança. Por que ministerialmente ele vive fracassando? É simples. É simples, irmãos. É ouvir Deus e obedecer. Agora, quantas vezes nós ouvimos Deus e nos fazemos de nada? Ah, não foi Deus, foi a voz do meu coração. Quantas vezes, irmãos, nós botamos Deus à prova? Deus fala, não faça, e nós fazemos. E ali a ordem tinha sido clara. Não peguem despojo nenhum.
Aí ele vai pegar a capa babilônica, esconde a capa, é esconder o pecado. Às vezes nós fazemos isso, escondemos os nossos pecados. Detalhe, a gente esconde de uma pessoa de outra, mas de Deus não se esconde nada, porque Deus tudo vê. E aí, meus irmãos, o resultado foi que a sua morte, de uma maneira cabal, apedrejado, ele e sua família, irmãos. Humilhação, nudez foi exposta, quer dizer, o pecado foi exposto, é a nudez, né? A desobediência levou todos. E aqui que aquilo gerou o quê? Revolta em todo mundo. O cara pegou uma coisa que não era para pegar, gerou revolta. É que todo mundo lançou pedrada no cara, que estava todo mundo feliz tomando posse da terra. Agora levaram uma lapada na orelha, perdemos uma batalha, ficou todo mundo revoltado e matou ele. Precisava, irmão, disso? Às vezes, irmãos, a nossa vida não anda, espiritualmente falando, por causa dessas coisas. São mínimos detalhes. Aqui foi um mínimo detalhe, irmão. Às vezes, irmão, a gente acha que isso aqui não tem nada a ver, não. Ei, Deus não liga para isso, não. Ó, irmão, se Deus falar, faça, faz. Se Deus falar, não faça, não faz. Porque Ele vai dar coisa maior. Às vezes nós nos iludimos com aquilo que nós estamos vendo. Acã se iludiu com a capa babilônica. Deus estava dando coisa muito maior. Ele ficou todo maravilhado com a capa babilônica, irmão. E botou tudo a perecer na vida dele por causa de uma capa babilônica. Às vezes, irmão, por causa da nossa cobiça numa coisa, a gente bota tudo a perder espiritualmente em nossas vidas. Adiamos o plano divino. Mas vamos dar continuidade. Parte C, os gibeonitas. O terceiro obstáculo está ligado com Gibeão. Josué capítulo 9. Os israelitas foram enganados pelo gibeonitas. Versículo 3 a 16. Vamos estar lendo, irmão, Josué 9, ver essa história. Isso é interessante, que o livro de Josué é um livro histórico, é muito bom. A gente vai aprendendo muita coisa. Vamos lá, irmãos. Capítulo 9 aqui. Vamos lá. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem por aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, faça uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e essas nossas roupas, essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Irmão, se você for continuar lendo aí esse texto, você vai ver que aqui mentiram para Josué, porque eles estavam com medo. A fama do Deus de Israel era tão grande, e de Josué, que eles ficaram com medo e inventaram uma história. Eles mentiram para Josué. Lá na frente você vai ver o que acontece. Josué vai botar sobre eles um jugo, meus irmãos, que eles tinham que servir a Israel pela mentira deles. Então, este foi um obstáculo espiritual, o que nos faz recordar as palavras do apóstolo Paulo:
Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza das vidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. A falta de discernimento pode trazer grande juízo à vida cristã. E assim mesmo, Josué aqui, irmãos, não é que ele cai na lábia daquela galera ali, né? Ele fica compadecido, porque eles inventaram uma história. Eles eram vizinhos da terra vizinha, a próxima terra que seria conquistada. Se viessem de forma toda humilde, né? Dizendo que vieram de longe, a viagem foi longa e tudo aconteceu, tal e tal, nada. Eles inventaram uma história para não vier a sofrer retaliações ali e tal. Mas depois Josué põe sobre eles um jugo, irmãos. Põe sobre eles um jugo, né? E aí, meus irmãos, o que a gente aprende com isso? A gente tem que ficar atento. Ficar atento. Porque isso tudo pode retardar os planos divinos. Isso mostra que a gente tem que estar em vigilância, sempre orando. Uma vez, uma irmã em Cristo, isso há muitos anos da minha vida, ela disse uma coisa para mim, irmãos, interessante, e eu sempre me lembro destas palavras. Irmão, muito cuidado com aquele que se aproxima de você e se diz ser seu amigo. Isso eu era adolescente, um servo de Deus muito novo. Esta irmã chegou para mim e disse: muito cuidado com quem se aproxima de você e se diz ser seu amigo. Olha, irmãos, orientação de Deus. Eu era jovem, eu me empolgava fácil com as pessoas, sempre porque eu tive um coração muito brando, irmãos. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca vi maldade nas pessoas. Então ela falou: irmão, muito cuidado com aqueles que se aproximam de você e se diz ser seu amigo. E na verdade tem gente que se aproxima porque tem inveja e quer te derrotar, quer fazer o mal para você. Então, irmãos, a gente tem que ter sabedoria, assim como foi com Josué. Essa turma aqui se fingiu ser amiga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se aproximam, vem com aquele papo cerca Lourenço, dá tapinha nas costas, né? Ah, não sei o que, não sei o que. Olha, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se aproximam, dizendo ser amigas. E hoje a gente vive um tempo da era digital em que as pessoas na sua frente fazem uma coisa e vai lá e posta outra coisa, irmão. Fala mal de você na rede social, tal e tal. Tem gente que entra no Facebook, irmão, para falar mal do outro, isso e aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado até com as amizades online, irmão, porque tem pessoas que cobiçam, né? Cobiçam o que você tem. As pessoas são invejosas. A inveja é um sentimento muito perigoso, porque a pessoa invejosa, ela não deseja somente ter o que você tem, mas ela deseja ser o que você é. Para desejar ser o que eu sou, eu tenho que morrer para ela tomar meu lugar. Então a inveja é um sentimento muito perigoso. E hoje nós somos cercados desse sentimento de inveja na vida das pessoas. Porque umas pessoas são abençoadas, bem-sucedidas, outras ficam incomodadas com isso. E eu vou lhes dizer, isso tem até dentro das casas espirituais, das igrejas. Onde nos encontramos, tem gente que tem inveja do seu próximo, do seu irmão, da prosperidade daquele irmão, da vida que aquele irmão tem, seja ela de forma simples, o que for, tem gente que tem essa inveja. Então devemos ter muito cuidado. Irmão, olha, o segredo de ser abençoado por Deus, de Deus te guardar, Deus te livrar, Deus te abençoar, Deus te prosperar, é obediência. Irmão, faça tudo que Deus mandar você fazer. Deus mandou você parar de falar com alguém, que aquela pessoa vai te induzir ao pecado. Para de falar. Deus mandou você fazer isso, isso, isso. Faça, meu irmão, faça, minha irmã, porque Deus sabe de tudo, todas as coisas. Nós somos temporais. Vivemos aqui dentro do nosso tempo, certo? Nossa vida está ligada a um dia que se compõe por 24 horas. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, nós não sabemos nem o que será daqui 1, 2 horas, se estaremos vivos ou não. Deus é o Deus do Kairos. O tempo, Ele é quem sabe. O seu amanhã, o seu daqui 2 horas, Deus é quem sabe. Se nós pudéssemos saber, irmão, nós não faríamos
não tomaríamos as decisões erradas que tomamos muitas das vezes. Então, procuremos andar em obediência a Deus. Assim como Josué, irmãos, ele obedeceu a Deus. Canaã veio ser de Israel, porque Deus estava à frente. Amados, deixa Deus ir à frente, viu? Pois, agindo eu, não é assim que ele disse? Quem impedirá? Então vamos para a conclusão, amados. Josué foi reconhecido como um verdadeiro líder do povo de Deus em vida. Ele enfrentou e venceu 31 reis inimigos. Josué, capítulo 12, versículo 7 ao 24, conta essa história, irmãos. Vocês sabem, né, irmãos, que Josué, Deus foi tanto com ele que ele mandou o sol parar. Ele mandou a lua, acho que é o sol parar e a lua se deter. Retardou o tempo, irmãos. Olha só como que Deus era com Josué. Que coisa interessante, irmãos. Já pensou? Deus parar um dia por você? Que coisa linda. Deus parar um dia por nós, irmãos. Fruto de obediência. Durante os 25 e 30 anos, depois da morte de Moisés, foi um homem dirigido pela palavra de Deus, um homem de santidade, um homem forte e corajoso, de bom senso e que obedeceu ao Senhor. Deus foi bom para com Josué e para com seu povo. O Novo Testamento afirma que resta um repouso para o povo de Deus, lá em Hebreus 4:9, o qual não se obteve com a conquista de Canaã. Essa tarefa superior teve de ser realizada pelo Senhor Jesus, nosso Salvador, e em quem nós temos a vitória. Ele venceu a batalha de forma cabal e nos lidera para entrarmos nesse repouso hoje e sempre. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Que Deus abençoe tua vida, que possamos ter aprendido com a vida de Josué, seus exemplos de fé e obediência. Amém? Nosso próximo personagem bíblico será Débora, a abelha, juíza e profeta. Aí nós já vamos entrar dentro do livro de Juízes. Vamos falar de uma grande juíza que Deus colocou ali sobre Israel para julgar a Israel. Que Deus abençoe a todos, que sua terça-feira seja para lá de abençoada em nome de Jesus, debaixo dessa chuva maravilhosa. Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Estuduto, pastor da Igreja Nazareno, nosso sul de Volta Redonda. Deus abençoe e fique na santa paz.